com o conteúdo de álgebra. Hoje eu vou trabalhar com vocês a parte de equações logarítmicas. A gente vai usar muito do que vocês viram comigo na aula retrasada. E vocês, como eu disse anteriormente, podem me interromper a qualquer momento que tiverem alguma dúvida. Meu nome é Camila, eu sou, caso tenha alguém novo na sala, eu sou graduada em Engenharia Sanitária e Ambiental pela UFPEL e estou terminando o mestrado na matemática. Bom, eu trouxe aqui primeiro para a gente iniciar a aula a revisão da definição do logaritmo. A gente lê como um logaritmo de b na base a é igual a x, ou seja, aqui a base, o meu a, o meu b, o meu logaritmano, o meu x, o logaritmo. O que é mais importante aqui nessa revisão? É a gente lembrar a condição de existência dos logaritmos, porque ela vai influenciar, então, no resultado das nossas equações. Se tivermos uma equação com duas raízes e uma delas pode ou não satisfazer, então, essa condição de existência, como vai acontecer nos exercícios que a gente vai ver em seguida. Então, para que um logaritmo exista, o meu a, que é a base, precisa ser maior do que zero e diferente de 1. E o meu b, que é o meu logaritmando, precisa ser maior do que zero, ou seja, não existe logaritmo de número negativo. A gente precisa lembrar disso, que vai ser utilizado em toda a aula a seguir. Bem, revisado isso, nós vamos iniciar, então, o conteúdo de equações logarítmicas. As equações logarítmicas, elas podem ser divididas em 4 tipos, de acordo com o que a gente utiliza para resolvê-las. O primeiro tipo, então, envolve uma igualdade entre dois logaritmos de mesma base. Ou seja, o logaritmo de x na base a é igual ao logaritmo de y... desculpa, aqui ficou errado, mas seria também na base a. Sendo as duas bases iguais, a gente pode igualar os logaritmandos, ou seja, a minha solução vai ser x igual a y. Vamos ver um exemplo disso agora. Então, nós temos que resolver essa equação. Eu tenho o logaritmo de 2x mais 4 na base 3, igual ao logaritmo de 3x mais 1 na base 3. Bom, como a gente viu, as bases são iguais, são 3, a gente pode igualar os logaritmandos, ou seja, 2x mais 4 igual a 3x mais 1. Nós temos agora uma equação de primeiro grau que a gente resolve facilmente isolando o x. Ou seja, 2x menos o 3x que passou para esse lado vai ser igual a 1, um sinal positivo, menos o 4 que passou para esse lado. Temos, então, menos x igual a menos 3. X igual a 3. Bom, vamos ver se esse 3 satisfaz a equação, as condições de existência de um logaritmo. Se eu tiver 2 vezes 3 mais 4, eu vou ter, então, 6 mais 4, 10. Logaritmo de 10. 10 é um número positivo. O logaritmo de 10 na base 3 existe. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. Logaritmo de 10 na base 3 novamente. Ou seja, o 3 é uma solução para essa equação, porque satisfaz a condição de existência do logaritmo. O meu segundo tipo de equações logarítmicas é aquele que envolve uma igualdade entre um logaritmo e um número. Ou seja, se vocês lembrarem lá da solução de um logaritmo, é a mesma coisa. Eu tenho um log de x na base a igual ao c. O meu c é um número. O que eu faço para resolver isso? Eu elevo a minha base no expoente c, que é o meu logaritmo, e igualo isso ao meu logaritmando, que é x. Para ficar mais claro, a gente vai ver aqui também um exemplo. Bom, resolva a equação de logaritmo de x menos 3, logaritmo de 4x elevado na base x menos 3, igual a 2. Bom, lá da definição e da forma de solução das equações logarítmicas do segundo tipo, nós sabemos que o x é igual ao meu a, que é a minha base, x menos 3, elevado no meu logaritmando. Bom, vamos identificar aqui. O que é o meu a? Como eu disse anteriormente, x menos 3.
qual é o meu logaritmo? O meu logaritmo é 2. Então, eu vou ter a minha base, x menos 3, elevada ao quadrado. E isso vai ser igual ao meu logaritmando. O meu logaritmando é 4x. Bom, eu tenho agora uma equação. Se eu abrir essa equação, eu vou ter como resultado uma equação de segundo grau. Vamos lá resolvê-la. Então, x menos 3 ao quadrado. X menos 3 que multiplica x menos 3, igual a 4x. Bom, quadrado de x menos 3. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, x ao quadrado menos 6x mais 9, igual a 4x. Bom, resolvendo essa equação, igualando ela a zero, eu vou chegar, então, a uma equação de segundo grau da forma x ao quadrado menos 10x mais 9 igual a zero. Como a gente resolve uma equação de segundo grau? Utilizando a fórmula de Bhaskara. O que nós precisamos aqui? Nós precisamos identificar o A, o B e o C. O meu A é igual a 1, não tem nada aqui na frente do x ao quadrado, significa que é 1. O meu B é igual a menos 10, lembrando que o sinal sempre acompanha. E o meu C é igual a 9. Bom, eu vou substituir os números que eu identifiquei aqui na minha fórmula de Bhaskara. Então, menos B, menos, o meu B é menos 10, menos 10. Mais e menos a raiz quadrada do meu delta, que é dado por B ao quadrado, ou seja, menos 10 ao quadrado. Sempre lembrando que os sinais precisam acompanhar. Aqui, então, menos 4 vezes A, o meu A é 1, vezes o meu C, que é 9. Dividido por 2 vezes o meu A. Bom, o meu x, então, vai ser igual aqui menos com menos, mais 10, mais e menos a raiz quadrada de 100 menos 36, dividido por 2. Bom, 10 mais e menos a raiz quadrada de 100 menos 36, que é 64, dividido por 2. Eu vou ter, então, duas raízes para essa equação. A x' aqui vai ser igual a 10 mais 8, dividido por 2, ou seja, 18 dividido por 2 igual a 9. E x duas linhas, que vai ser igual a 2, 10 menos 8, 2, dividido por 2, que vai ser igual a 1. Bom, vamos verificar, então, se essas duas raízes satisfazem a equação de existência do logaritmo. Eu tenho que o meu A, ele não pode ser, ele precisa ser maior do que 0 e diferente de 1. Quando o meu x é 9, o meu A vai ser igual a 9 menos 3, 6. Ok. Agora, o meu logaritmando precisa ser maior do que 0. 4 vezes 9, 36, maior do que 0. Ok. Então, o 9 é uma raiz dessa equação. Agora, vamos verificar para o x igual a 1. 1 menos 3. A minha base, ela seria igual a menos 2. Não podemos ter, lá pela condição de existência, ela nos diz que o A precisa ser positivo e diferente de 1. Ou seja, o 1 não é uma solução para essa equação. Logo, a solução é apenas x igual a 9. É muito fácil a resolução dessa equação de segundo grau, mas a gente precisa sempre lembrar de verificar se as raízes satisfazem a equação de existência do logaritmo. Vamos agora para as nossas equações logarítmicas de terceiro tipo. São aquelas em que a gente necessita uma mudança de incógnita para que a gente possa resolvê-las. Bom, eu trouxe aqui um exemplo, porque isso vai depender muito de cada equação, não tem uma regra igual aos dois tipos anteriores. Eu tenho aqui um log de x na base 2 elevado ao quadrado, mais um log de x na base 2 igual a 2. Bom, eu tenho logaritmos de mesma base, no entanto, esse aqui está elevado ao quadrado. Eu não tenho como resolver isso sem fazer uma mudança de incógnita. Nesse caso, ela vai ser resolvida chamando o meu logaritmo de x na base 2 de y. Esse y, ele é definido como o artifício da equação. E ele vai, então, nos ajudar a resolvê-la. Vamos seguir aqui, então, com a resolução. Eu tenho aqui a minha equação e a substituição que eu fiz. Chamei o logaritmo de x na base 2 de y. Bom, eu vou substituir todos os logaritmos de x na base 2 da minha equação anterior por y. Aqui, então, eu vou ter y ao quadrado mais logaritmo de x na base
mais y igual a 2. O que eu tenho aqui? Eu tenho novamente uma equação de segundo grau que eu vou resolver pela fórmula de Bhaskara. Eu escrevi aqui novamente a fórmula, lembrando então de identificar A, B e C. Como não tem nada em frente ao y, significa que o meu A e o meu B são iguais a 1. O A é sempre o que acompanha o termo elevado ao quadrado e o B é o que acompanha a incógnita, y. E o meu C é a minha constante. Bom, então, substituindo aqui na fórmula de Bhaskara, menos B, o meu B é 1, então menos 1, mais e menos a raiz quadrada do meu delta. Delta é B ao quadrado, então 1 ao quadrado é igual a 1, menos 4 vezes o meu A, que é igual a 1, e o meu C, que é igual a menos 2. Dividido por 2 vezes A, 2 vezes 1. Isso vai me resultar em y igual a 1 mais raiz de 9 dividido por 2. Ou seja, a raiz de 9 é 3. 1 mais e menos 3 dividido por 2. Daqui eu tenho, então, que meu y' é igual a 4 dividido por 2, que é 2. E meu y' é igual a 1 menos 3, ou seja, menos 2 dividido por 2, que é igual a menos 1. Bom, aqui um detalhe importante. Não é o meu y que precisa satisfazer a condição de existência do meu logaritmo. Eu encontrei o y, mas eu não encontrei as raízes da minha equação. Eu preciso, então, agora encontrar o x, que era o meu termo desconhecido. Eu vou voltar aqui para essa substituição, onde o logaritmo de x na base 2 é igual a y. Bom, vou substituir o y pelas raízes que eu encontrei. O logaritmo de x na base 2 é igual a 2. Minha primeira raiz aqui, minha raiz positiva. Ou seja, resolvendo esse logaritmo, eu vou ter a base elevado no logaritmo, ou seja, 2 ao quadrado vai ser igual ao meu logaritmando, x, que é igual a 4. Ou seja, então, a minha primeira raiz para essa equação é x igual a 4. Seguindo agora, eu vou substituir pelo segundo valor de y que eu encontrei. Então, o logaritmo de x na base 2 é igual a menos 1. 2 elevado na menos 1 é igual a 1 meio. Expoente negativo, inverte, o sinal passa a ser positivo. 2 elevado na 1 é igual a 1. O que eu vou fazer agora? Eu vou ver se as minhas raízes satisfazem a equação, a condição de existência do logaritmo. Vamos lá para a primeira. 4. Quando eu tenho o logaritmo de 4 na base 2, ele é um logaritmo que existe, porque 4 é maior do que 0. Positivo, lembrando sempre. Agora, 1 meio. O logaritmo de 1 meio na base 2 também existe. 1 meio é maior que 0. Logo, a minha solução para essa equação inclui os valores 1 meio e 4. Os dois fazem parte da solução da equação. Então, o que a gente precisa lembrar aqui? Quando a gente faz uma substituição, para que a gente consiga resolver a equação, o valor que a gente encontra para essa incógnita que a gente usou na substituição, ele não é a raiz da equação. A gente precisa voltar àquela substituição para encontrar as raízes e aí sim verificar se as raízes satisfazem as condições de existência. Seguindo, o meu quarto tipo de equações logarítmicas é aquelas em que a gente usa as propriedades ou mudança de base que a gente viu na aula passada, para que a gente consiga resolvê-las. Bom, quais são as propriedades? Eu coloquei aqui para a gente relembrar. Primeiro, a propriedade da multiplicação, que me diz que se eu tenho um logaritmo de b vezes c na base a, eu também posso escrevê-lo na forma de logaritmo de b na base a mais logaritmo de c na base a. A propriedade do quociente, ou propriedade da divisão, quando eu tenho no meu logaritmando uma divisão de b por c, eu também posso escrever isso como uma subtração. Logaritmo de b na base a menos logaritmo de c na base a. Propriedade da potência. Quando eu tenho no meu logaritmando uma potência, eu posso escrever isso dessa forma aqui. O expoente da minha potência multiplica o meu logaritmo de b na base a. E, por fim, a mudança de base, quando eu tenho um logaritmo de c na base b, e eu desejo transformar esse logaritmo para uma base
uma outra base qualquer, eu vou escrever, então, esse meu A é a nova base que eu desejo, eu vou escrever o logaritmo de C na base A dividido pelo logaritmo de B na base A, ou seja, B e C são dados pelo logaritmo que eu conheço, e o A aqui desse lado da igualdade, ele é a base para a qual eu desejo transformar. A gente vai ver agora um exemplo para cada uma dessas propriedades. Bom, primeiro vamos então fazer esse exercício juntos, resolver a equação a seguir. Eu tenho um logaritmo de 2 na base 3, mais logaritmo de x mais 1 na base 3 igual a 1. Bom, o que eu tenho aqui é a propriedade da multiplicação. Eu sei que quando eu tenho uma multiplicação de 2 por x mais 1, eu posso escrever dessa forma, com uma adição. Então, eu vou fazer o reverso, vou voltar vou escrever o logaritmo da forma anterior àquela a qual foi aplicada a propriedade. Vou escrever como uma multiplicação. De 2 x1 2 na base 3 é igual a 1. Bom, se vocês verificarem essa equação, ela é uma equação daquele segundo tipo. Eu tenho um número. Vamos ver isso. Eu vou dar a minha elevada no meu logaritmando, desculpa, é igual ao meu logaritmando. 3 elevado no expoente 1 igual a 2x mais 2. Então, de primeiro grau, fácil de ser resolvida. 3 elevado no expoente 1 é igual a 3. Eu vou isolar o x, então igual a 3 menos 2. Passei o menos 2 para o outro lado. Então, vai me dar vai resultar em x igual a 1 meio. 3 menos 2, 1. X dividido é igual a 1 dividido por 2. A gente volta aqui na equação e vê se ela satisfaz a condição de existência do logaritmo. Eu tenho aqui, então, x, que é 1 meio, mais 1. Esse resultado é positivo, satisfaz aquela condição que me diz que o meu logaritmando precisa ser maior do que zero. Ou seja, a solução para essa equação é 1 meio, e a gente conseguiu resolver ela aplicando a propriedade da multiplicação, que nos resultou, então, numa equação daquele segundo tipo, que é igual a um número. O exercício seguinte, então, me dá uma equação em que o logaritmo de x ao quadrado mais 2x menos 7 na base 2, menos o logaritmo de x menos 1 na base 2 é igual a 2. Nós temos aqui um logaritmo de mesma base e uma subtração, ou seja, eu posso aplicar a propriedade da divisão, que me permite reescrever esse logaritmo dessa forma. 1 dividido pelo outro, um logaritmando dividido pelo outro, mesma base, ou seja, x ao quadrado mais 2x menos 7, dividido por x menos 1, é igual a 2. Na base 2 é igual a 2. O que a gente faz agora para resolver essa equação? É uma equação igual a uma incógnita. A gente eleva a base no logaritmo, ou seja, 2 elevado ao quadrado, é igual ao meu logaritmando, x ao quadrado mais 2x menos 7. Ou seja, 4, que é 2 elevado ao quadrado, multiplica x menos 1, que é igual a x ao quadrado mais 2x menos 7, igual ao meu numerador, que está aqui no denominador. Vou resolver, então, essa multiplicação e isolar os meus valores com similares. Então, vou fazer 4x menos 4x, menos 4 vezes menos 1, menos 4, igual a x ao quadrado mais 2x menos 7. Bom, vou passar os valores para o outro lado, esse 4x menos 4. Eu passo a ter x ao quadrado mais 2x menos 4x menos 7,
mais 4 igual a 0. Eu junto aqui os meus valores x ao quadrado, ele está sozinho, então x ao quadrado. Menos 4x mais 2x é igual a menos 2x. E menos 7 mais 4 é igual a menos 3. Eu passo a ter uma equação de segundo grau. Resolvo ela através da fórmula de Bhaskara. Vamos lá, então. O meu B, vamos identificar primeiro o A, B e C. O meu A é igual a 1, não está aparecendo nada aqui em frente ao X. O meu B é igual a menos 2 e o meu C é igual a menos 3. Menos B, menos menos 2, mais e menos. Raiz quadrada do meu delta. Delta é B ao quadrado, ou seja, menos 2 ao quadrado. Lembrando do sinal. Menos 4, que multiplica A, que é 1 positivo, que multiplica C, que é menos 3. Menos com menos mais, eu passo a ter 2, mais e menos, raiz quadrada de 4, 2 ao quadrado, menos 3 vezes 4, 12. Menos com menos, mais, 4 mais 12. Dividido por 2 vezes A. 2 vezes 1, 2. Então, as minhas raízes serão x igual a 2, mais e menos... raiz quadrada de 16 dividido por 2. 2 mais e menos 4 dividido por 2. Quando 4 é positivo, eu passo a ter 6 dividido por 2, que é igual a 3. Meu x duas linhas, quando 4 é negativo, eu tenho menos 2 dividido por menos 2, igual a menos 1. Vou verificar se essas duas raízes satisfazem a equação de existência de um logaritmo. Se a gente olhar para essa equação, a gente vai ver aqui que eu tenho, então, menos 1 com menos 1. Vai ser logaritmo de menos 2 na base 2. Logaritmo, a condição de existência me diz que o meu B, ou seja, o meu logaritmando, precisa ser maior do que 0. Bom, a partir disso, a gente já sabe que o menos 1 não é uma raiz para essa equação. Vamos verificar o 3. 3 menos 1, 2. Logaritmo de 2 na base 2 existe, um número positivo. 3 ao quadrado, 9, mais 2 vezes 9, 18, menos 7. Isso também vai me resultar num número positivo. Ou seja, 3 é a solução para essa equação. Bom, nós temos agora um outro exercício aqui que me diz que 2 vezes um logaritmo de x, quando não aparece a base, significa que ela é igual a 10, é igual a um logaritmo de 2, ou seja, logaritmo de 2 na base 10, mais logaritmo de x, também na base 10. Bom, olhando assim, a gente já sabe que a gente tem logaritmos de mesma base. A gente poderia aplicar poderia considerar essa equação como uma de primeiro tipo, onde eu consigo igualar os logaritmandos. Mas eu tenho esses dois aqui. O que eu faço com ele? Através da propriedade da potência, se vocês se lembrarem lá do slide da revisão, eu sei que esse 2 aqui também pode ser escrito como o expoente do meu logaritmando. Ou seja, eu aplico essa propriedade e eu passo a ter logaritmo de x ao quadrado é igual a logaritmo de 2x. Por que logaritmo de 2x? Porque aqui eu posso aplicar a propriedade da multiplicação. Eu tenho uma soma de dois logaritmos de mesma base, quer dizer que meus logaritmandos também seriam como uma multiplicação. Bom, uma igualdade de logaritmos de mesma base, eu posso igualar logaritmos. X ao quadrado igual a 2x. Ou seja, eu tenho aqui novamente uma equação de segundo grau, x ao quadrado menos 2x igual a 0, aonde o meu c é igual a 0. Eu resolvi ela aqui isolando x, já escrevendo isso aqui como x, que multiplica x menos 2 igual a 0. Ou seja, isolo o x com 0, e depois x menos 2 igual a 0, que vai me resultar em x igual a 2. Também pode ser resolvido pela fórmula de Bhaskara, só vai exigir um pouquinho mais de tempo, mas é totalmente possível. Bom, eu tenho duas raízes, x igual a 0 e x igual a 2. Eu preciso verificar agora se elas satisfazem a equação de existência do logaritmo. Bom,
eu tenho aqui o x sozinho, eu sei que ele não pode ser zero, porque o meu logaritmando precisa ser maior do que zero. Logo, x igual a zero não é a solução da equação. E o 2, sim, porque ele é um número positivo, substituído aqui nos logaritmandos, vai me resultar, então, em um logaritmo que existe. Logo, a minha solução é o 2. Dando sequência, então, nós temos aqui uma outra equação logarítmica, na qual os meus logaritmandos são iguais, porém as minhas bases são diferentes. O que eu posso fazer para resolver? Eu posso igualar todas as minhas bases a 2, e assim eu teria logaritmos de mesma base que podem ser resolvidos com uma equação de tipo 1, mas vamos fazendo elas por partes. Então, qual é a dica aqui? Qual é a regra? Quando eu tenho uma equação com logaritmos de base diferentes e eu quero resolvê-la através da mudança de base, eu igualo todos os logaritmos àquele com a menor base, ou seja, base igual a 2. Bom, eu tenho esses 3 logaritmos e eu vou precisar transformá-los em logaritmos de base 2, através da fórmula apresentada lá no slide de revisão, onde eu tenho o logaritmo de x na base A. A base A é a base que eu desejo transformar, ou seja, 2 dividido por logaritmo de 4, que é a minha base antiga, na base 2, a base que eu desejo transformar. Eu faço essa substituição para os 3, escrevo eles, então, como logaritmos de base 2, que me resulta, então, nessas 3 equações apresentadas aqui. Bom, eu vou substituir agora essas equações com mudança de base para base 2 na minha equação anterior. Eu tenho logaritmo de x na base 2 mais logaritmo de x na base 4. Substituo pelo que eu encontrei aqui com base 2. Mais logaritmo de x na base 8. Está aqui, também pode ser escrito dessa forma, com base 2. Substituído aqui. Mais logaritmo de x na base 16. Novamente, escrevo esse logaritmo como com a mudança de base para 2. Igual a 6,25. Bom, essa forma ainda não me permite resolver essa equação, porque eu tenho todos os logaritmos na mesma base, mas eu não consigo eliminá-los e encontrar o valor de x. Eu posso fazer, então, agora uma substituição, como aquela que a gente fez no exemplo anterior. Eu vou chamar, então, o meu logaritmo de x na base 2 de k. E eu vou substituir nessa equação anterior todos os meus logaritmos de x na base 2 por k. Ou seja, k mais k dividido por logaritmo de 4 na base 2, mais k, substituído aqui, dividido por logaritmo de 8 na base 2, mais k, dividido por logaritmo de 16 na base 2. Aqui o meu 6,25 eu escrevi também na forma de uma fração para facilitar as contas. 25 dividido por 4, mas se vocês quiserem mandar o 6,25 não vai interferir no resultado. Vamos lá, então. O que eu posso fazer agora? Eu posso resolver esses logaritmos do denominador. Eu sei que o logaritmo de 4 na base 2 é igual a 2, porque eu vou ter aqui 2 elevado no expoente x, que é o meu logaritmo, é igual a 4. Ou seja, 2 ao quadrado é igual a 4. Então, o meu logaritmo é 2. Mesmo o procedimento com o logaritmo de 8 na base 2 vai me gerar um logaritmo igual a 3. E, por fim, o logaritmo de 16 na base 2 é igual a 4. Bom, vou reescrever a minha equação com esses resultados. K mais K dividido por 2, mais K dividido por 3, mais K dividido por 4, igual a 25 dividido por 4. Agora sim eu posso encontrar essa incógnita K. Como eu faço isso? Eu tiro o mínimo múltiplo comum do denominador, que é igual a 12. 12 dividido por 1, 12. Vezes K, 12K. Mais 12 dividido por 2, 6. Vezes K, 6K. Mais 12 dividido por 3, 4. Vezes K, 4K.
mais 12 dividido por 4, 3 vezes K, 3K. E 12 dividido por 4, 3 vezes 25 menos 75. Posso eliminar o denominador, porque eu fiz o mínimo múltiplo comum. Então, eu vou ter que 12K mais 6K mais 4K mais 3K é igual a menos 75. 12 mais 6, mais 4, mais 3, 25. 25K igual a menos 75. 75 dividido por 25 é igual a menos 3. Bom, menos 3 não é a solução da minha equação. Mesma condição dos exercícios anteriores. A solução da minha equação é o valor de x. Como eu encontro x, eu volto lá para a substituição que eu havia aplicado, ou seja, logaritmo de x na base 2 é igual a k. Logaritmo de x na base 2 é igual a menos 3, que é o meu valor de k. O 2 elevado no meu logaritmo, menos 3, 2 elevado no menos 3, é igual ao meu logaritmando, ou seja, é igual a x. Eu posso escrever esse 2 no menos 3 como uma fração, porque o expoente negativo passa, então, para o denominador com sinal positivo, 1 dividido por 2 elevado ao cubo. Meu x é igual a 1 sobre 8. Vamos voltar lá para a equação e ver se ele satisfaz a condição de existência. 1/8 é um número positivo, satisfaz a condição de existência. Ou seja, a solução da minha equação é 1/8. Agora, então, eu trouxe alguns exercícios de vestibular que encontrei na internet, aplicando, então, o conteúdo das equações logarítmicas. O primeiro deles, então, me diz que a solução real da equação menos 1 igual a 2x dividido por x, ao logaritmo de 2x dividido por x mais 1 na base 5 é. As minhas opções são 1 nono, menos 1 quinto, menos 1, menos 5 e 9. Bom, vamos resolver essa equação. Como é que a gente faz isso? Ela é uma equação do segundo tipo, ou seja, ela é um logaritmando desconhecido igual a uma incógnita. Eu pego o meu a, que é a minha base, elevo no meu logaritmo e igualo ao meu logaritmando. É da mesma forma que a gente resolvia um logaritmo, porém agora eu tenho uma incógnita, um x no logaritmando. Bom, a minha equação estará escrita aqui. Menos 1 é igual a 2x, logaritmo de 2x dividido por x mais 1 na base 5. Eu pego a minha base, 5, que é o meu a, e elevo no expoente menos 1. E isso vai ser igual a 2x dividido por x mais 1, igual ao meu logaritmando. Bom, eu posso escrever 5 elevado no expoente menos 1 como 1 quinto. Inverte, aí o expoente passa a ser positivo. 5 elevado no expoente 1 é igual a 5. 1 quinto é igual a 2x dividido por x mais 1. Eu multiplico, faço uma multiplicação cruzada, 5 vezes 2, 10 vezes x. É igual a 1, que multiplica x mais 1. X mais 1. Bom, 10x menos x, que passou para o outro lado, é igual a 1. 9x é igual a 1. X é igual a 1 nono. Se substituirmos 1 nono no meu logaritmando, 2 vezes 1 nono mais 1 nono mais 1. Não vai me resultar num número negativo. Essa é uma solução para a equação. E, por fim, aqui eu trouxe mais um exercício do vestibular, um exercício da FUVEST, que também envolve equações logarítmicas. Bom, eu tenho aqui um logaritmo de 12 menos 2x na base 2 é igual a 2x. Como é que a gente resolve isso? É um número real que satisfaz essa equação. Bom, eu posso ver aqui que ela é uma equação
igual a uma incógnita. O meu 2, embora o meu x, desculpa, uma equação igual a um número. Embora o meu x seja uma incógnita, ele ainda é um número real. Bom, eu tenho então que 2 elevado na 2x, eu vou voltar aqui para a gente rever a equação. O meu 2 aqui é a minha base, que vai ser elevado no meu 2x, que é o meu logaritmo. E vai ser igualado ao meu logaritmando. Foi isso que eu escrevi aqui. Ficou meio confuso porque eu não reescrevi a equação. Então, 2 elevado no expoente 2x é igual a 12 menos 2x. Eu também posso escrever esse 2x dessa forma aqui, como uma multiplicação de... eu multiplico os expoentes e 2 elevado na 2x é igual a 2 elevado na x elevado ao quadrado. E isso é igual a 12 menos 2x. Como que eu posso resolver essa equação a partir daqui? Eu posso resolver fazendo uma substituição, porque eu não consigo, de outra forma, determinar o valor de x, se vocês olharem para ela. Bom, eu tenho 2 elevado no expoente x e eu posso chamar isso de y. Eu vou substituir o y em todos os lugares onde o 2 elevado no expoente x aparece na equação. Então, eu vou ter y ao quadrado é igual a 12 menos y. Desculpa, esse y aqui também é elevado. Então, eu tenho y ao quadrado a 12 menos y. O meu y ao quadrado mais y passou para o outro lado com sinal positivo é igual a menos 12. Passou para o outro lado com sinal negativo. Isso é uma equação de segundo grau que pode ser resolvida através da fórmula de Bhaskara. Bom, substituindo aqui na fórmula de Bhaskara, menos b, o meu b é igual a 1. B igual a 1, A igual a 1, C igual a menos 12. Então, menos 1, sinal positivo, mais e menos, raiz quadrada de b ao quadrado, 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1, que é o meu A, vezes menos 12, que é o meu C, dividido por 2 vezes 1. O meu x vai ser igual a 1, na verdade aqui é o meu y, né? O y que eu estou encontrando o valor. O meu y, ou x, aqui vai ser igual a menos 1, mais e menos, raiz quadrada de 1, 4 vezes 12, 48. Menos com menos, mais, dividido por 2. O meu x vai ser igual a menos 1, mais e menos 7, dividido por 2. 7 é a raiz quadrada de 49. Eu tenho, então, menos 1, menos 7, menos 8 dividido por 2, que é igual a menos 4. E o meu x, duas linhas, é igual a menos 1 mais 7 mais 6 dividido por 2, que é igual a 3. Bom, essas não são as raízes da minha equação. Aqui seriam, na verdade, valores de y. Eu tenho que voltar lá para a minha substituição para conseguir encontrar as raízes da equação. Que é o que está feito aqui. Precisamos descobrir, então, o valor de x. 2 elevado no expoente x igual a y foi a substituição que eu apliquei. Eu sei que esse meu 2 elevado no expoente x pode ser igual a 3 ou igual a menos 4. São as duas raízes que eu encontrei. Bom, quando ela é igual a 3? Se vocês lembrarem isso aqui, é outra forma de escrever um logaritmo. Eu tenho a base elevada no expoente x, que é o meu logaritmo, ou seja, logaritmo, aqui está a base 2 é igual a x. E o y é o meu logaritmando, ou seja, logaritmo de 3 na base 2 é igual a x. Esse logaritmo é um logaritmo que existe, pode ser uma solução para a equação. O meu segundo valor de x vai ser, então, 2x igual 2 elevado no expoente x é igual a y. O meu segundo y é menos 4. Se eu for reescrever isso aqui como um logaritmo, eu tenho, então, o meu 2, que é a base, o meu x, que é o meu logaritmo, o meu menos 4, que é o meu logaritmando. O logaritmando é negativo. O logaritmando negativo não satisfaz a equação de existência. Ou seja, o meu logaritmo de menos 4 na base 2 não é uma solução para a equação. Se voltarmos aqui para o exercício, nós vamos ter, então, que logaritmo de 3 na base 2 é a resposta correta, a letra E.
aqui apresentadas. Nesse caso, então, a minha raiz, ela não é um número conhecido, e sim um logaritmo. Poderíamos resolver esse logaritmo com uma calculadora, mas à mão fica mais difícil. O que eu tinha preparado para hoje é mais isso. São, então, equações logarítmicas que podem ser resolvidas de 4 formas. Aplicando as propriedades que a gente viu na aula passada sobre logaritmos e a mudança de base. Quando são logaritmos de mesma base, eles podemos resolver, então, igualando os logaritmandos. Elas podem ser resolvidas através de uma substituição, os exemplos que a gente viu, a gente chamou de K e Y. Essa substituição nos permite, então, resolver essa equação. E a partir dali, voltar para a substituição e descobrir o valor da raiz. E, por fim, as equações que são mais simples, que, na verdade, elas podem ser resolvidas através da definição do logaritmo, que é quando elas são iguais a um número. E é importante lembrar também que a gente sempre precisa verificar se as raízes encontradas satisfazem a equação de existência, a condição, de existência do logaritmo, que é o que vai determinar se elas são ou não raízes daquela equação. Por hoje era isso, não sei se vocês têm alguma dúvida. Então, essas questões, eu não encontrei nenhum exemplo, Luísa, de questão do Enem, a não ser uma que está, eu até não trouxe porque ela está apresentada e resolvida em todos os materiais disponíveis na internet. Mas eu trouxe esses 2 últimos exercícios que são de vestibular. Geralmente os exercícios de Enem exigem um pouquinho mais de raciocínio, de lógica, mas se vocês podem ver esses 2 últimos exercícios apresentados, eles são de vestibulares. E eles precisam, para resolver, a gente precisa ter esse conhecimento de aplicar as propriedades, e nesse caso aqui, que é apenas uma equação do segundo tipo que isola, uma equação do segundo tipo que ela é igual a uma constante, então ela pode ser resolvida a partir da definição do logaritmo. Outra forma de apresentar os logaritmos, quando a gente tem alguma incógnita que precisa ser conhecida. Acredito que, se for cair, vai ser alguma coisa nesse sentido. Por hoje era isso, então. Eu agradeço vocês por terem acompanhado, e qualquer dúvida vocês podem me procurar.